eu ver se temos de novo. Agora sim temos o Matheus conosco, o Matheus Lima, especialista de renda variável da Aquavera. Vamos aqui agora sim. De novo, muito boa tarde, Matheus. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Vamos lá, Matheus, muitas notícias hoje para comentar junto com você. Eu queria entender um pouco melhor o que você está vendo desde o começo do ano nesta bolsa, considerando também que a gente vai falar daqui a pouco da entrada dos gringos, né, dos estrangeiros no Brasil. Tem muito estrangeiro entrando a todo vapor na B3, são bilhões de dólares que estão entrando, especialmente agora no mês de junho. O que mudou no humor dos estrangeiros em relação ao Brasil? Se mudou algo, ou eles apenas estão se antecipando a um movimento que esperam seja positivo? Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Acho que o momento de bolsa que a gente começou no começo do ano é muito diferente do que a gente vê agora. No começo do ano até março ali a gente viu uma fuga de bolsa, então bolsa indo para os 98 mil pontos, algo ali, pô, a pessoa física fugindo um pouco de bolsa, né? E quando a gente traz para agora, vem muito nessa questão, pô, juros mais, a taxa futura de juros vindo para baixo, o pessoal começando a voltar, então tendo fluxo. Eu acho uma comparação, a gente trouxe aqui para os clientes um ponto em Petrobras. Petrobras, no primeiro trimestre, estava negociando ali a média de 1 bilhão por dia, hoje negocia 2,5, então aumentando aí em 150%. Então veio o fluxo, quando a gente tem uma amarração melhor também do lado político, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor dentro de bolsa. Então assim, eu acho que os fatores ficaram muito benéficos para a bolsa, que é juros para baixo, política mais calma e também empresas demonstrando resiliência nesse momento, Carlos. Perfeito. E Zatakaki? Exatamente ainda sobre esse tema, né? A gente tem falado bastante, um rally ali que não era esperado, aconteceu, bull market, a gente viu recentemente, inclusive na Bolsa, né? Alguns analistas, né, não conseguem, inclusive, ver fundamentos, né, nesse bull market, até porque a previsão não era essa, né? Era uma previsão bem mais pessimista ali no início do ano, principalmente depois das eleições, né? Eu queria que você dissesse aí, na sua visão, o que a gente pode esperar em relação a gente tem o Copom amanhã, como que isso pode influenciar na visão dos investidores, a Bolsa que acaba antecipando muito aí o futuro, né? Mas o que a gente pode esperar a partir da decisão da política monetária, que a gente já, né, tem uma expectativa aí de manutenção, mas o investidor como deve se comportar a partir de agora aí, depois desse bull market, deve se animar, a Bolsa já está num preço ali, num patamar caro ou não? Bom, vamos lá. Eu acho que no primeiro trimestre a gente estava com muita coisa represada dentro de bolsa. Então, só vendo notícia ruim, jogando as expectativas para baixo. E é justamente aí que o mercado, e aí que entra o nosso pequeno bull market das últimas semanas, que é o mercado aí subindo na casa de 20% e as expectativas vindo mais para cima. Mas é muito pelas amarrações que eu disse no começo, e isso vem se confirmando ao longo do tempo. Então, a gente vê um arcabouço fiscal que no começo foi divulgado e agora o mercado já entende como algo bom, e agora a gente vem também para a questão de taxa de juros. Nessa reunião agora, muito provavelmente, a gente já vai ter um comunicado para as próximas reuniões que iremos ter queda de taxa de juros. Então, com isso, vai destravando o valor dentro de bolsa, vai entrando fluxo, e as taxas de renda fixa que vão piorando, o volume sobra para a renda variável. Então, nada mais é que isso, fluxo, e agora a gente tendo um horizonte melhor para a Bolsa. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de setores mais interessantes, Matheus, porque hoje a gente está tendo uma alta de setor energético e de setor de proteína animal, né? Entre a BRF, JBS, Eng, Raízen, CEMIG, né? Temos setores de energia e setores de proteína animal. Então, a visão da Aquavero sobre esses dois setores e se vale a pena, de fato, investir em energia e em proteína animal nesse momento. Não, perfeito. Eu acho que a gente tem aqui, se tratando de setores, a gente tem que ter top pick e trazer também teve um probleminha aqui, mas a gente tem que escolher muito bem os ativos, tá? Então, dentro
dentro do setor de energia, é um setor um pouco mais resiliente, então, se a gente vê, teve uma volatilidade um pouco a mais do que nós esperávamos nos últimos dias, e por isso tivemos dias ali que o setor caía em média 3, 4, o que não é tão normal assim para o setor, e hoje a gente vê mais não como uma tendência, mas mais um ajuste de preço. E aí, assim, da mesma forma com o setor de alimentos, tá? Um setor que veio bem derrubado, vem muito em o setor de alimentos está muito correlacionado com o crescimento econômico. Quando a gente pega BRF, JBS, são ativos muito correlacionados com os Estados Unidos. Então a gente vê ali Estados Unidos apresentando uma economia não pujante, então basicamente esse movimento é mais de correção no preço, mas não uma tendência. Perfeito. Isa. Inclusive, ainda falando de expectativa de juros, né, de tendências, quais empresas que podem render bem nesse cenário todo que a gente está falando? Assim, eu estava dando uma estudada hoje a respeito como que o mercado se comporta com as próximas quedas de juros. Por mais que nós já tenhamos ali desempenhado bem por conta da taxa futura de juros caindo, a Selic ainda não caiu. E o que acontece quando a gente tem um ciclo de corte de juros pela frente? Se você pega a cada 1% que a Selic cai historicamente, a Bolsa sobe 7%. E aí a gente vem para os ativos mais cíclicos. E claro, naquele top pick, você precisa selecionar os ativos que você vai entrar. Então eu acho que dentro desse horizonte de Selic para baixo e ainda um potencial upside, a gente gosta muito de varejo alta renda. Então, basicamente, esse setor com a Selic vindo para baixo, definitivamente, ele pode se beneficiar bem, mais do que já vem se beneficiando. E, deixa eu te perguntar agora do outro lado, quais setores que vocês estão mais pessimistas nesse ano de 2023 na Bolsa? Construção civil por causa dos juros, varejo, o que vocês estão olhando com mais atenção negativa? Eu acho que a gente está indo mais para as exportadoras. A gente viu um dólar um pouco fraco um dólar bem fraco, na verdade, nesse primeiro semestre. E também commodities, a gente não tem mais tanto upside, assim, tanto trigger que vai jogar commodities para cima. Por exemplo, petróleo, minério de ferro. A gente vê China passando por algumas dificuldades. Então a gente não vê exportadoras atreladas a commodity com grandes upsides, quanto a gente vê por exemplo, o varejo que eu trouxe aqui. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu queria agradecer muitíssimo o Matheus Lima, especialista de renda variável da Aquavero, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Matheus.